Muito bem, minhas cordiais saudações a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, a nossa querida Diocese de Limeira. Como acontece toda semana, vamos para o nosso podcast semanal, que é sempre uma reflexão sobre o Evangelho de domingo, né? Vamos meditar o Evangelho do 14º domingo do tempo comum, dia 7 de julho de 2024. O texto é de São Marcos, né? Capítulo 6, versículos de 1 a 6. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho deste domingo relata como Jesus foi rejeitado em sua própria terra, seu próprio povoado, justamente entre aqueles que julgavam conhecê-lo melhor que ninguém. Chegou a Nazaré acompanhado de seus discípulos e ninguém saiu ao seu encontro para recebê-lo, como acontecia em outros lugares. Também não levaram até Jesus seus enfermos para que Jesus os curasse. Jesus precisou esperar o sábado para ir à sinagoga e encontrar o povo. E além do mais, eles foram à sinagoga não para escutar Jesus, mas para cumprir o preceito do sábado. É Jesus que, por sua conta e risco, se coloca a ensiná-los sem que eles o pedissem. A presença de Jesus desperta perplexidade aos habitantes de Nazaré. Não sabem quem lhe ensinou uma mensagem tão cheia de sabedoria. Do mesmo modo, não sabem explicar de onde provém a força curadora de suas mãos. A única coisa que sabem é que Jesus é um carpinteiro, nascido numa família daquele povoado. Os habitantes de Nazaré, comodamente instalados nas suas certezas e preconceitos, decidiram que sabiam tudo sobre Deus e que Deus não podia estar no humilde carpinteiro que eles conheciam, entre aspas, tão bem. A modéstia, a humildade de Jesus é pedra de escândalo em que esbarram os moradores de Nazaré. Jesus não havia estudado em nenhuma escola rabínica. Não era membro de uma família aristocrata, rica, era apenas um simples carpinteiro. E eles esperavam um Deus forte, majestoso, que se haveria de impor de forma estrondosa e assombrar os inimigos com sua força. E Jesus não se encaixava nesse perfil. Não era o Messias esperado por eles. Preferiram renunciar a Deus, do que a imagem que dele tinham construído. Olha o detalhe, eles construíram uma imagem de Deus e para eles era aquilo. Nesse episódio, existe aqui um convite a não nos fecharmos nos nossos esquemas mentais definidos e arrumados e a purificarmos continuamente a nossa imagem de Deus. Quando absolutizamos alguns aspectos do mistério divino, acabamos por idealizar uma imagem de Deus, segundo as nossas preferências. Um Deus à nossa imagem e semelhança. Foi o erro dos habitantes de Nazaré. Portanto, cabe à fé sempre purificar as imagens que construímos de Deus, para evitar que caiamos na tentação de absolutizar apenas um ou outro aspecto do mistério divino. Alguns focam demais a justiça, outros a misericórdia. Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo, na justa medida. A verdadeira fé implica acolher Deus como Ele é, de fato, não como nós queremos que Ele seja. E Deus é sempre mistério. Novidade inesgotável, horizonte sem limite. O profeta Isaías, no capítulo 45 de seu livro, versículo 15, assim:
Deus escondido realmente sois, mistério insondável, sempre nos surpreendendo. Para os habitantes de Nazaré, Jesus era apenas o carpinteiro do povoado, perfeitamente conhecido, julgado e catalogado. Era para eles impossível vislumbrar em Jesus a encarnação do Filho de Deus, o Messias. Isto deve fazer-nos pensar nos preconceitos com que, por vezes, abordamos as pessoas. Quem fala isso é o Papa Francisco. Assim, muitas vezes julgamos, catalogamos e etiquetamos as pessoas segundo as nossas perspectivas. Os habitantes de Nazaré não aceitam Jesus. Neutralizam sua presença com todo tipo de perguntas, suspeitas, receios. Jesus sente-se desprezado. Seu povo, seu próprio povo, recusa-se a abrir-se ao mistério que se encerra em sua pessoa. Mesmo recusando a aceitá-lo, ficam admirados. Eles não aceitaram, mas ficavam admirados. Não conseguiam explicar duas coisas: a sabedoria de Jesus e seus milagres. Mas o rejeitaram. É a primeira vez, aqui o detalhe, é a primeira vez que Jesus experimenta uma rejeição coletiva. Não dos dirigentes religiosos, que sempre o rejeitaram, mas do próprio povo. A incredulidade deles chega inclusive a bloquear a capacidade que Jesus tem de curar. E diz o texto de Mateus categoricamente, não pôde, não é que ele não quis, ele não pôde fazer ali milagre algum. Os milagres de Cristo não são uma exibição do seu poder messiânico, mas sinais do amor de Deus pela humanidade. E esses sinais se realizam onde ele encontra fé. Orígenes, um escritor da Antiguidade, escreveu o seguinte: do mesmo modo que o ferro atrai o ímã, também a fé exerce atração sobre o poder divino. Onde não tem fé, não é possível acontecer milagres. Apesar da incompreensão dos seus concidadãos, Jesus continuou sua missão. Rejeitado em Nazaré, ele foi, como diz o nosso texto, percorrer as aldeias vizinhas, evangelizando. E aqui um outro ensinamento importante do Evangelho de hoje. A missão de evangelizar realiza-se, muitas vezes, no meio das incompreensões e oposições. Não é simplesmente anunciar o Evangelho e todo mundo acolhe. Muitas vezes rejeitam. E nem por isso nós deixamos de anunciar. Cristo foi rejeitado em Nazaré. Ele foi para outros lugares e continuou anunciando a palavra de Deus. Frequentemente, nós, discípulos, nos sentimos às vezes animados e frustrados, porque muitas vezes o anúncio do Evangelho, o testemunho não é bem entendido nem acolhido. Por isso que essa atitude de Jesus ensina-nos a nunca desanimar nem desistir, mas continuar anunciando e testemunhando o Evangelho. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.